Olá, gente amiga da Ascensão, estou aqui no pátio da nossa comunidade para falar contigo nessa terça-feira sobre Atos capítulo 22. Atos capítulo 22, o apóstolo Paulo vai dar um testemunho em sua defesa. Ele está sendo perseguido, ele está sendo caçado, porque ele se transformou em um problema. O seu testemunho se transformou num problema, porque ele é influente, ele fala com convicção, ele tem um testemunho de fé e de vida. O que ele faz? A sua defesa apresentada diante dos tribunais que o perseguem é de como ele, sendo um judeu experiente na religião, de como ele, sendo um perito nas questões de doutrina e da religião judaica, é convertido pelo Senhor Jesus e se torna o maior pregador, se torna o maior missionário que nós vamos ter no Novo Testamento. Ele vai dizer que, mesmo sendo judeu, um certo dia o evangelho cruzou o seu caminho e ele literalmente perdeu o controle da sua vida, ficou 3 dias em profundo silêncio, cego dos seus olhos, até que foi acolhido pela comunidade dos discípulos e ali então, a partir daquele momento, a partir deste encontro pessoal, ele foi um homem e tem sido um homem usado até os dias de hoje pela palavra da Bíblia para alcançar a vida e a história de pessoas. Isso me faz pensar sobre o nosso testemunho de vida. Às vezes a gente se define pela família de onde a gente veio, a gente se define pelos lugares onde morou, onde estudou, as experiências que tivemos na infância, na juventude. Nos definimos às vezes pela paternidade, maternidade, somos filhos de fulano, filhos de fulana, somos pais de fulano, mães de Beltrano, enfim. O desafio de Atos capítulo 22 é a gente ter uma identidade cristã. No dia da eternidade em que o Cristo vier até nós, de pouco valerá se temos um sobrenome de origem alemã, portuguesa, brasileira ou espanhola. De pouco valerá se moramos no Brasil, se moramos na Europa, se moramos no continente norte-americano. No dia em que o Cristo vier, pouca coisa valerá se nós quisermos apontar os nossos saldos religiosos, ou seja, do quanto fizemos pela igreja, do quanto fizemos pela nossa comunidade. No dia que Cristo vier, pouco adiantará nós olharmos para os nossos certificados, os nossos cursos, as nossas pós-graduações, embora tudo isso seja muito relevante, seja muito importante. O dia que Cristo vier, o que nós teremos que apresentar diante dele, para ele, e já em vida, é o nosso testemunho de como Cristo entrou na nossa vida, de como Cristo transformou a nossa história e principalmente não apenas nos transformou em pessoas ruins para pessoas um pouquinho melhores. Não, de como ele entrou na nossa vida, nos alcançou num mundo sem Deus, de uma vida, como eu sempre digo, pequena, vazia e muitas vezes sem sentido e significado, e nos transformou em bênção para a vida, para pessoas, para o reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não tenho muitos argumentos para dar. O que eu tenho a dizer é a respeito da pessoa que sou, do quanto Deus agiu na minha vida. Às vezes a gente gosta que as pessoas falem da gente, que as pessoas nos elogiem, que as pessoas deem o seu feedback positivo a nosso respeito. A gente às vezes se ilude um pouquinho com isso. As pessoas nunca nos elogiarão, as pessoas o suficiente quanto a gente quer. As pessoas dificilmente prestarão atenção em muitos dos detalhes da nossa vida. Nosso maior advogado, nosso maior argumento, nosso maior sentido e significado está ou estão quando nós falamos a respeito da ação de Deus na nossa vida. Muitas vezes as pessoas perguntam, pois é, como é que posso provar que eu estou amadurecendo? Como é que eu posso provar que eu me tornei uma pessoa melhor? Às vezes dentro dos relacionamentos isso acontece muito, né? Quando é que eu vou acreditar que você de fato melhorou? Olha, não é por palavras. A gente demonstra o que de fato está acontecendo na nossa vida através do nosso testemunho. Aquilo que a gente não precisa falar, mas que todo mundo vê. Foi isso que Paulo estava dizendo. Olhem para a minha vida,
Olhem para o que Deus fez na minha vida e vocês terão uma resposta daquilo que sou e daquilo que creio e daquilo que também confesso. Que a gente possa falar menos da gente, que a gente possa falar menos dos nossos pontos positivos, dos nossos saldos, mas que a gente possa dizer: olhe para a minha vida e veja nela o que Cristo tem feito. Que a gente possa ser inspiração para muita gente. Um grande abraço, um ótimo dia para cada um de nós.